sou a Teacher Eduarda e hoje a gente vai falar sobre os condicionais. Antes da gente entrar no conteúdo do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, dá um like no vídeo, segue a gente lá no Instagram, curte a página no Facebook também. E se ficar com alguma dúvida desse vídeo, comenta ali embaixo que a gente dá um jeito de responder, seja nos próprios comentários ou no próximo vídeo também. Certo? Então vamos lá aos condicionais, que hoje é bastante coisa. Então, afinal, o que são esses condicionais e para que eles servem? Eles são frases de situações imaginárias que vão propor uma condição e as suas consequências ou resultados. Por exemplo, se eu estudar, eu vou passar na prova. Então, a gente tem uma condição, se eu estudar, e a gente tem o resultado, a consequência disso, que é eu vou passar na prova. Então, se eu estudar, uma grande parte do condicional é esse se. Esse se que a gente tem no inglês é o if. Então, os condicionais, quando a gente está estudando ou está dando uma olhada, pesquisada sobre isso, eles aparecem como condicionais, os conditionals, ou também eles podem aparecer como if clauses ou if sentences, tá? Então, a gente tem essas outras nominações para eles. Então, são 4 tipos de condicionais que a gente vai ver. A gente tem o primeiro condicional, ou tipo 1, a gente tem o segundo condicional, ou tipo 2, a gente tem o terceiro condicional, tipo 3, e a gente tem o condicional 0, não é o número 4. Por que? A gente vai ver. Normalmente também se aprende nessa ordem, o 1, 2, o 3 e por último o 0. O motivo disso é que a gente vai aprender uma certa regra para o 1, para o 2 e para o 3, que o 0 chega e acaba com essa regra. Então, essa regra vai servir para os 3 primeiros e o 0 ele tem uma estrutura um pouquinho diferente dos outros, mas ainda assim tem o if, tem, né, a condição e tem suas consequências. A gente vai ver com mais calma, sem mistério nenhum. Então, vamos entrar direto agora nos condicionais. O tipo 1, então. Vamos dar uma olhadinha. A gente vai ter uma frase e ela vai poder ser dividida em 2 partes. Então, a gente tem a parte da condição e a gente tem a parte do resultado, a consequência. No tipo 1, no primeiro condicional, então, a condição vai estar no simple present ou no present simple. Tanto faz a ordem. Então, if I study, estou usando o mesmo exemplo que eu tinha dado antes. Se eu estudar, então, a condição é essa. Agora, o resultado ou consequência vai ser sobre o futuro. Se eu estudar agora, eu vou passar na prova que vai vir por aí. Então, a segunda parte tem que estar no simple future. Então, a gente vai usar o will. Então, if I study, I will pass the test. Então, a gente vai ter o will e o verbo principal dessa segunda parte. Então, a gente está dividido em 2. If I study, I'll pass the test. A gente pode inverter essa ordem também. A gente pode dizer I will pass the test if I study. Tanto faz a ordem, ela não vai modificar o sentido da frase. Agora vamos dar uma olhadinha aqui embaixo, já nessa frase que está com a outra ordem. She will go to the party if she finishes her homework. Então, ela vai para a festa se ela terminar de fazer o tema. Então, a gente tem o resultado primeiro e a condição depois. Então, she will go, então will e um verbo principal e a condição, o verbo está no simple present. Aqui é importante relembrar um pouquinho o simple present, lembrando que para he, she, it tem que ter S ou ES no final dos verbos. Isso é uma coisa que normalmente pega os alunos, né, quando a gente está vendo condicional, porque a gente esquece disso. Então, tem que lembrar que tem que colocar o ES. A frase não precisa estar na afirmativa, pode estar na negativa. If I don't study, I will not ou I won't pass the test. Eu só não coloquei todos os exemplos aqui, porque, né, para ver como é que faz a negativa, é só olhar o vídeo do tempo verbal. Então, tem que colocar o auxiliar, o don't. If I don't study, I won't ou will not pass the test. Mesma coisa aqui. She will not ou she won't go to the party
if she doesn't finish her homework. Por que que a gente faz isso? Confere lá no vídeo do Simple Present. Então, realmente, de novo aqui. Vocês notaram alguma coisa de diferente da questão da ordem das frases? Olha só. Quando a gente começa com o if, a gente vai dividir as duas partes com uma vírgula. Quando a gente inverte, quando a gente começa com o resultado ou a consequência, a gente não vai colocar a vírgula, a gente vai escrever direto. Então, isso é uma coisa importante também para cuidar quando a gente está escrevendo essas frases dos condicionais. Outro detalhe importante. O will nunca vai estar junto com o if. If I will study não pode. Está errado. Então, normalmente o tipo de exercício que aparece com os condicionais são de preencher lacuna. Então, se aqui tem uma lacuna e já tem o will, nesse outro lado a gente não pode colocar o will. Aqui o que vai acontecer? Vai ser um lado vai ser simple present e o outro lado da frase vai ser o will. Não pode usar os dois. É um de cada só. Então, se olha na frase. Se a frase tem uma lacuna só, olha na frase. O que não está na lacuna é o will, então vocês vão ter que colocar na lacuna o simple present. Ok? É um de cada só. Se tem duas lacunas, vocês têm que cuidar. Primeira coisa, olha a frase e circula onde está o if. Achando onde está o if, o que vem depois do if tem que estar no simple present. O will vai ter que ser do outro lado. Ele não pode estar juntinho assim com o if. Ok? Então, a gente vai usar os condicionais do tipo 1 para falar de possibilidades do futuro. Então, são ações que a gente vai fazer agora, ou que a gente faz agora, que vão ter algum tipo de consequência ou resultado no futuro. Então, né, se eu estudar agora, vou passar na prova. Se ela terminar o tema, ela vai ir na festa. Pode ser assim, daqui a pouco, pode ser hoje mesmo, hoje mais tarde, mas é no futuro. Certo? Ficou claro o primeiro condicional? Se não ficou, comenta ali que a gente responde depois. Tá? Então, agora vamos dar uma olhadinha no tipo 2. Então, a gente viu que no tipo 1 a gente usava o simple present e o will. Então, agora a gente vai take a step back. A gente vai andar um passinho para trás. Então, o que era simple present? Simple past. Agora, e o will vai ser would. Então, if I studied, I would pass the test. Então, se eu estudar, ou se eu estudasse, eu passaria na prova. Mas eu não estudei, ou seja, não vou passar. Então, o que é muito comum com o tipo 2 são perguntas. Por quê? Porque elas envolvem, o que tu faria se tu tivesse R$1 milhão? O que tu faria se tu pudesse ir para o aeroporto e escolher o destino agora? Então, eles envolvem muitas perguntas, o que tu faria, o que você faria? Então, essas perguntas são, what would you do? What would you do if? Então, o que você faria se? E daí a gente vai ter, a condição. Então, aqui a condição é, tiver um monte de dinheiro. Então, o que você faria se tivesse um monte de dinheiro? What would you do if you had a lot of money? I would travel the world if I had a lot of money. Então, eu viajaria o mundo se eu tivesse dinheiro. Então, quando a gente está respondendo essas perguntas, a gente não precisa escrever a frase completa, a não ser que o exercício esteja pedindo isso. A gente pode só responder, I would travel the world. O que tu faria? Eu faria isso. Aqui é o se eu tivesse dinheiro. Então, se é só uma frase normal, claro, escrever completa, senão pode responder só com aquela parte ali. Então, vamos olhar de novo a divisão dessas frases. Então, a gente vai ter igual o tipo 1, a gente vai ter a condição, if I studied, e a gente vai ter também o resultado ou a consequência. Então, agora, a gente tem o simple past em vez de simple present, e aqui a gente vai ter o would e o verbo principal dessa segunda parte. Aqui, eu inverti a ordem também. Então, I will travel the world, que seria o resultado ou a consequência, e if I had a lot of money.
Então aqui tem que prestar atenção no simple past, qual é o auxiliar. Então, if I didn't study, I wouldn't pass the test. Mas então, para que a gente vai usar esse tipo 2? Olhando aqui, se eu estudasse, passaria. Mas eu não estudei, não passei. Ou seja, são situações imaginárias. Mas não são sobre o passado. A gente está falando, na verdade, sobre o presente. Elas estão no passado. Sim, if I studied, I would pass the test. Mas o que interessa não é tanto a condição, mas é o resultado, a consequência dela no presente. Então, é a mesma coisa aqui. Eu não estou falando, se ontem eu tivesse esse dinheiro. Não, eu quero saber se hoje, se eu tivesse esse dinheiro, o que eu estaria fazendo, o que eu faria. Então, com o tipo 2, a gente vai falar de situações imaginárias relacionadas ao presente, mas usando o passado para falar disso. Certo? Então, vamos agora para o tipo 3. Então, a gente teve aqui o simple past e o would. Para o tipo 3, a gente vai dar outro passo para trás. A gente vai usar o past perfect e o would have. Então, a gente vai ter primeira metade, mesma frase ainda para mostrar que é exatamente a mesma estrutura que a gente vai usar para os condicionais. Então, if I had studied, se eu tivesse estudado, eu teria passado na prova. Então, a gente vai ter past perfect, que é o had e o verbo no particípio. E aqui a gente vai ter would have, fixo, tem que ter would have, e um verbo no particípio também. Aqui deu o caso que os dois são regulares, mas lembrando que a gente tem todos os irregulares também. Mesma coisa aqui a gente já tem o irregular. She would have gone to the party if she had finished her homework. Ela teria ido na festa se ela tivesse terminado o tema. Então, mesma divisão a gente vai ter a condição no past perfect e o resultado ou a consequência. Mesma coisa dos outros também. Com if, a gente vai ter o past perfect, do outro lado tem que ser would have. Não pode repetir nenhum dos dois. É só um past perfect e só um would have. Mesma coisa aqui embaixo. Inverte a frase, continua a mesma coisa, não vai mudar sentido nenhum. Lembrando do detalhe da vírgula também. Então, o que vai mudar do tipo 1 ao tipo 3? Então, tipo 1, a gente tem possibilidades sobre o futuro, usando presente e will. No tipo 2, a gente tem o simple past e o would para falar sobre possibilidades do presente. E agora aqui, finalmente, a gente está falando sobre o passado. Então, se eu tivesse estudado, eu teria passado na prova. Aqui sim, usando o past perfect e o would have, a gente está falando de situações imaginárias no passado, porque, de novo, se eu estou falando isso, é porque eu não fiz isso. If I had studied, se eu tivesse estudado, ou seja, eu não estudei. Ela teria ido na festa, ou seja, ela não foi. Então, as situações são sempre o contrário. De novo, a gente pode fazer frases negativas e perguntas também. Seguindo as regrinhas de pergunta e de negação que a gente tem desses tempos verbais e considerando os auxiliares. Certo? Então, agora, a gente vai dar uma olhadinha no tipo 0. E vai ver por que, então, que ele se chama o tipo 0. Então, tudo que a gente viu do tipo 1 ao 3, que de um lado a gente tem uma coisa e do lado a gente tem outra, aqui não vai ser bem assim. Ele é tipo 0 por quê? Porque a gente vai usar simple present dos dois lados. Vamos ver, então. If you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. Então, se tu aquecer a água, até 100 graus, ela ferve. Escurece quando o sol se põe. Tá. A gente tem, então, dos dois lados, o simple present. Mas a gente também tem uma condição e o resultado, a consequência, que nem os outros condicionais. Vamos dar uma olhada, então. Aqui, a gente tem a condição. Sempre junto com if, a gente vai ter a condição. Então, a condição e o verbo no simple present. E a consequência aqui vai ser no simple present também. Mesma coisa nesse caso, a gente tem a condição, when the sun goes down, e o
resultado ou a consequência, porque quando o sol se põe, escurece, certo? Mas então, para que a gente tem todos os outros tipos de situações imaginárias, possibilidades, mas aqui eu não estou imaginando isso, isso realmente acontece. Se a gente fizer isso, se a gente aquecer a água assim, ela vai ferver. E aqui também não estou mentindo, quando o sol se põe, escurece. Então a gente vai usar o condicional de tipo 0 para falar sobre verdades universais. Coisas que realmente acontecem e não são situações imaginárias ou possibilidades do futuro. Então tudo que realmente acontece, a gente vai usar o tipo 0. Se a gente faz alguma coisa, tem essa outra coisa como consequência. Então, tudo sobre verdades universais. Aqui a gente vai falar as questões sobre o reino animal, coisas de física, tudo que a gente considera verdades universais, que eu já falei um pouquinho também num outro vídeo, que a gente usa o Simple Present sempre para falar dessas coisas. Lembram? Simple Present a gente usa para rotinas, coisas que a gente faz no dia a dia, e também para verdades universais. O sol se põe, sim, é uma verdade universal, isso realmente acontece. Então, todas as situações que a gente for falar de uma condição e uma consequência ou resultado que são verdades universais, a gente vai usar então o tipo 0. E ele é tipo 0 justamente em função disso, porque é ao mesmo tempo verbal e a gente não vai estar realmente imaginando coisas que vão acontecer ou teriam acontecido. São coisas que acontecem, certo? Então, agora reparem aqui. Onde é que está o if na segunda frase? Não tem. Na primeira tem if you hit water. Na segunda não tem, mas eu mesmo assim tenho uma condição, apesar de ter ficado bem para cá. Essa é a condição, mas não tem o if. E aí? A gente não precisa usar só o if para ter as condições. A gente pode ter o if, porque ele é o se, ele é o clássico que estabelece as condições, mas também a gente pode ter o when, que é quando, e o unless, que é a não ser que. Então vamos dar uma olhadinha aqui nessas frases. You can play with your friends if you clean your room. Tu pode brincar com os teus amigos se tu limpar o quarto. Então aqui a gente claramente tem a condição e a consequência ou resultado disso. Então aqui eu estou dizendo que tu pode fazer isso se tu fizer essa outra coisa. Eu estou condicionando uma ação à outra. Agora aqui, you can play with your friends when you clean your room. Então tu pode brincar com os teus amigos quando tu limpar o quarto. Aqui eu estou só estabelecendo uma relação de tempo, mas ainda assim é uma condição, Quando tu fizer isso, tu pode fazer aquela outra coisa. Então a gente tem de novo uma condição e um resultado ou consequência. E a gente tem o unless, que vai dar outro tipo de condição ainda. Então, you can't play with your friends unless you clean your room. Então, a não ser que tu limpe o quarto, tu não pode brincar com seus amigos. Ou não pode brincar com seus amigos, a não ser que tu limpe o quarto. A gente está aqui, na verdade, estabelecendo uma condição muito mais forte. Normalmente a gente vai usar o unless quando tem uma consequência mais forte, negativa sobre a ação que a gente está condicionando. Então, a gente não precisa usar só o if. Dependendo da frase, dependendo da situação, vai se encaixar melhor o when ou o unless também. Então, a ordem pode estar assim, ou tradicional o if na frente, o when na frente e o unless na frente também. E vai seguir as mesmas regras dos condicionais, dependendo do tipo que for usar, tipo 1, 2, 3 ou 0, que vocês vão escolher os tempos verbais adequados para usar. Além disso, a gente pode também mudar a outra parte aqui. A gente não precisa necessariamente usar o will ou would. Dependendo do sentido que a gente quer dar para a frase, a gente pode usar o might, o may, o could, o should e outros modais. Então, if I study, I'll pass the test. Se eu estudar, eu vou passar. If I study, I might pass the test. Então, se eu estudar, pode ser que eu passe. E se eu estudar, eu posso passar na prova. Então, aqui a gente tem diferentes tipos de certeza, A gente aqui está falando, na verdade, sobre a certeza da probabilidade disso acontecer. Então, lá no vídeo, quando a gente fala sobre o futuro, eu já tinha mencionado um pouquinho disso, e os outros a gente vai dar uma olhadinha com mais calma e mais detalhe, quando que a gente usa, quais são os sentidos, no vídeo sobre os modais. Certo? Então, por hoje é isso. Não esquece de seguir
lá minha conta no Instagram, TeacherDudaDC. E bye bye! See you next time!